A gente vai falar sobre a saída de presos durante as festas comemorativas. Voltou, ao centro do debate após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha. E é claro que esse debate todo final do ano venha, seja o governo que for, é o debate que está aí. Quero esse debate. E existe aquela questão, aquela interrogação. Eu vou trazer um material da Jovem Pan e a gente vai ouvir, vai poder acompanhar. E no final eu vou repetir essa indagação. O benefício tem que ser revisto? Regras têm que ser endurecidas ou tem que ser zerado? E você em casa, o que é que acha? Vamos lá, traz a matéria da Jovem Pan. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu explicações à Secretaria de Administração Penitenciária sobre a saidinha de Natal de chefes do tráfico. O Rodrigo Viga tem as informações. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro está sendo questionada pela LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado, sobre o que se convencionou chamar de saidão de Natal. Indulto de Natal concedido com autorização da Justiça no fim do ano passado, mas muitos não retornaram, não regressaram ao sistema carcerário. Esse benefício foi concedido a quase 1.800 presos do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Só que 255 não voltaram para a prisão. Eles foram beneficiados pelo VPL, visita periódica ao lar, havia uma série de pré-requisitos para conseguir esse benefício, mas agora são considerados foragidos. Entre eles, traficantes de alta periculosidade, chefes de comunidades do Rio e também do Grande Rio. A LERJ, através da Comissão de Segurança Pública, está fazendo 14 questionamentos à Secretaria de Administração Penitenciária. Quer saber quem são esses presos que saíram, mas não voltaram, qual a periculosidade, onde atuam, como conseguiram o benefício e muito mais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi quem autorizou a saída desses criminosos que não voltaram à cadeia. Muitos perguntaram por que eles não deixaram o presídio usando tornozeleira eletrônica, mas o Poder Judiciário diz que, como era por um período curto, o sistema carcerário do Estado não estaria preparado para a instalação desses equipamentos e também o monitoramento durante os 7 dias. O Serviço de Disque Denúncia tem uma parceria com as Forças de Segurança do Estado, está pedindo ajuda à população sobre o paradeiro desses criminosos do saidão de Natal e garante o anonimato. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que também está colaborando com as autoridades sobre os questionamentos. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. E aqui em São Paulo, mais de 700 detentos foram presos pela Polícia Militar em 2 semanas. Eles tinham sido liberados para as festas de final de ano, mas descumpriram as regras impostas pela Justiça para permanecer nas ruas durante o período. Outros 81 detentos que estavam usufruindo do benefício foram flagrados cometendo crimes. O prazo para os presos beneficiados pela saída temporária retornarem ao sistema prisional terminou às 18 horas desta quarta-feira. Quem não se apresentou até então é considerado foragido. Muito bem, 1.800 tiveram benefício da saidinha lá no Rio de Janeiro, 250 não retornaram, Estão no mundo e a polícia está atrás para ver se encontra. Imagina a dor de cabeça. Dentre eles, chefes do tráfico, pessoas pesadíssimas, não votaram e nem vão voltar com facilidade. Questionando a justiça, porque não utilizaram tornozeleira eletrônica, o Estado não tinha condições de bancar as tornozeleiras. Primeiro alega a questão do tempo, que seria curto. Isso, curto tempo e não tem a condição. Aí vem o questionamento. Claro que a gente não pode jogar o balde com água e o bebê dentro. Correto, que aí é esse onde é o problema. Que aí a gente vai para o extremismo. Eu penso assim, vamos respirar e debater o assunto com tranquilidade, entendeu? Mas da forma que tá, não pode ficar. E o que causa estranheza é que esse debate, ele é feito pela sociedade, ele é feito pela imprensa, mas não adentra o prédio do Congresso. A gente tem um projeto aí para proibir as saidinhas, a questão é proibir como, que tá parado na Comissão de Segurança Pública do Senado desde outubro do ano passado. Vou fazer meu questionamento que eu fiz lá no início. O benefício tem que ser revisto? As regras devem ser endurecidas? Começa contigo, Débora. Ontem o senador
Flávio Bolsonaro, ele fez um vídeo falando, né, que esse projeto está lá, engavetado, vamos dizer assim, e que o Partido dos Trabalhadores, o PT, vem utilizando todos os artifícios regimentais para impedir a votação dele. Cada das casas tem, né, o regimento interno para ocorrer essas votações. Mas assim, a gente escuta, né, o jornalista informando e fica sem acreditar. Quer dizer, o Estado ele não tem condições de fornecer as tornozeleiras eletrônicas, que seria o equipamento adequado para fazer o monitoramento desses indivíduos que a própria reportagem fala que é de altíssima periculosidade, que na verdade já nem era para ter o benefício, mas já que conseguiu e a gente nem quer saber os meios como conseguiram, que pelo menos sejam monitorados. E fala que era por pouco tempo, questão de horas era o suficiente para que eles fugissem. Recentemente nós falamos aqui de uma decisão do Supremo que colocou um traficante também em liberdade. Aí depois teve uma decisão de um desembargador e que reverteu tudo, só que já era tarde, o cara já estava fora do país. Então assim, enquanto o movimento deveria ser o inverso, para endurecer, fazer com que as pessoas tenham receio, porque, por exemplo, se eu tenho medo de ser presa, eu vou fazer de tudo para eu não ser presa. Mas o que acontece hoje no Brasil as pessoas cometem os diversos crimes bárbaros, né, de estupro, latrocínio, e não tem medo de ir preso porque sabe que a pena vai ser revertida. Aí tem essa saidinha que é prevista em lei, infelizmente, que tem que ser revisto, né, de forma legal, e que deve ser debatido junto com a sociedade, que a maioria da sociedade é contra essa saidinha, e a gente acompanha inúmeros casos, a exemplo desse soldado em Minas Gerais. E aí eu acho interessante, Nerisvaldo, que fica os especialistas, né, de segurança pública de sofá criticando o policial porque o policial não atirou primeiro. Agora, quem teve a oportunidade de acompanhar o vídeo vê que o rapaz está correndo e o policial com a arma em punho, ele pede para que o indivíduo deite, né, pare, e ele vira, só que ele já vira sacando a arma e dá 2 tiros na cabeça do policial, que infelizmente veio a óbito. Agora, se ele atira antes, essas mesmas pessoas que agora estão criticando o policial, que diz que demorou, ia falar que o policial executou o bandido pelas costas, que foi traição. Já entra outra questão, que é da segurança jurídica para o policial atuar. Hoje o policial não pode atirar antes, vendo que o bandido vai atirar. Cuidado para não misturar os assuntos. Não, viu? mas é porque tá ligado a essa questão que aconteceu em Minas Gerais e que o policial estava sofrendo críticas, né, sobre a ação dos policiais, que é a questão também da insegurança jurídica, que está ligada inteiramente à questão de segurança pública, né? Agora, recentemente, para concluir minha fala, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais o capitão Alden, estiveram em El Salvador para conhecer por dentro do que acontece em El Salvador, que conseguiu reduzir drasticamente o número de mortes violentas lá, para tentar trazer, né, em forma de projetos de lei, para tentar melhorar essa questão da segurança pública no Brasil, porque não tem condições de o Estado gastar tanto em incursões para poder prender criminosos de altíssima periculosidade e depois vir decisões judiciais que os colocam novamente no seio da sociedade. Perfeito. A gente tem essa questão do misturar o assunto. É sempre interessante trazer um assunto e outro para não confundir, às vezes, a cabeça de quem está acompanhando. Mas, né? Permita-me, eu falei essa questão da segurança jurídica porque está ligada inteiramente na ação dos policiais. E a gente não tomou muito espaço em cima dessa questão que você trouxe. Sim. Assim não confunde. Eu só linkei para que as pessoas possam entender o que de fato acontece, né? Professor Rodrigo Santana. É isso, Nerisvaldo. Falar sobre a saída temporária, que é o nome jurídico dado, apelidada de saidinha, mas vamos aqui chamar de saída temporária. Nesse caso, final do ano, o indulto de Natal. Indulto, né, de Natal, ou até mesmo em datas comemorativas. É preciso entender que esse debate é um debate muito mais jurídico do que propriamente político. Eu digo isso porque é importante lembrar que o Brasil adota uma legislação. Todos os países têm a sua legislação e a legislação é um sistema de execução penal progressivo. O que é que eu quero dizer com isso? Que no Brasil, paulatinamente, o indivíduo que está retido, ele precisa voltar à sociedade de maneira paulatinamente. E no Brasil existe 2 maneiras, que é por meio do regime semiaberto, que é o principal requisito para que o apenado consiga, de uma certa forma, aí, esse indulto de Natal ou consiga a saída temporária, correto? E a própria saída temporária, que é concedida individualmente a cada apenado. É importante lembrar que existe uma jurisdição, existe um aval de um juiz que julga cada caso, cada apenado individualmente. Esse processo ele não acontece de maneira coletiva, ou seja, existe ali todo um rito a ser seguido e o aval do juiz é o que é levado em consideração a partir do momento que vai analisar se
determinados detentos estão ali dentro dos requisitos. E um dos principais requisitos é o que a gente até comentou no programa de ontem, que é o regime semiaberto. Esse regime semiaberto é aquele que possibilita o qual o preso já está tendo contato com a sociedade externa, ou seja, o preso já está acostumado a sair corriqueiramente ali da prisão, certo? Para cumprir trabalhos ou até mesmo fazer cursos, se especializar, enfim, fazer algum curso profissionalizante. Hoje já existe isso, ele está próximo de voltar à sociedade de maneira ressocializada. Pelo menos esse aí é o intuito no sentido teórico desse regime semiaberto, que é tentar ressocializar esse indivíduo. Outro ponto que precisamos saber ou lembrar, não existe saída temporária para quem comete crime hediondo, principalmente com resultado de morte. Isso é muito difundido de maneira totalmente distorcida, certo? Eu estou trazendo essa informação porque é importante a gente lembrar que determinados detentos, apenados, inclusive é o nome correto a ser chamado, não pode sair ou receber aí o semiaberto, e muito menos essa questão da saída temporária, caso tenha cometido algum crime hediondo com resultado de morte. Ou seja, não é qualquer apenado que é colocado fora dos presídios brasileiros. Existe um critério. O que a gente pode discutir é se esses critérios têm sido o suficiente, porque de uma certa forma, a partir do momento que esse apenado é colocado em liberdade, o intuito do Estado brasileiro, eu não estou falando do governo, estou falando do Estado, porque existe uma diferença entre Estado e governo. Eu gosto aqui sempre de fazer essa separação. O intuito do Estado é mesmo buscar a ressocialização desse indivíduo, que inclusive na medida semi-aberto, ele já está tendo contato, eu volto a repetir, contato com a sociedade, ou ele está próximo de voltar a uma medida aberta e futuramente, dentro de um prazo aí de 4 a 8 anos, a depender do crime o qual tenha cometido, ele vai retornar para a sociedade. Ou é um teste. A medida semi-aberta, ela serve como um teste. Agora é claro que está claro e evidente, A mais por B, que essa medida não tem funcionado no nosso país. Ponto. A gente pode discutir do ponto de vista da legislação jurídica o que pode ser feito para, de uma certa forma, melhorar. Eu penso que acabar com a saída temporária, Nerisvaldo e queridos ouvintes, não vai resolver os nossos problemas, porque os nossos problemas, eles são muito mais profundos. Eu penso que acabar com a saída temporária não resolve os nossos problemas, até porque é importante lembrar que isso é apenas a ponta do iceberg. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar que o PCC, que é uma das principais organizações criminosas do Brasil, surgiu no início dos anos 90, certo? Dentro de um contexto de violação dos direitos humanos, principalmente depois da execução do massacre do Carandiru, lá em 1993, salvo engano, se eu tiver com a memória boa. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que essa saidinha, como é colocado pela grande mídia, ser vetada totalmente, não vai resolver os nossos problemas. Eu penso que vai criar mais tensões ainda nos presídios brasileiros. E a culpa dessa saída temporária não está dando certo, colega Débora, para mim o principal culpado é o próprio Estado brasileiro. Por quê? Porque ele não possibilita políticas públicas de qualidade de vida, de ressocialização do indivíduo quando estão lá dentro do presídio. Não é por acaso que o Brasil é um dos países onde mais se tem violações de direitos humanos e não discute-se isso. Ou seja, a gente está preocupado apenas do presídio para fora, mas do presídio para dentro a gente não se importa. E será que esse é um debate justo? A partir do momento que a gente se preocupa só com um lado da sociedade e, querendo ou não, um lado termina interferindo do outro. Ou a partir do momento que o Estado brasileiro não dá garantias justas e necessárias a partir de políticas públicas de ressocialização desses indivíduos dentro do sistema prisional, não adianta acabar necessariamente com a saída temporária. Pode até acabar, pode sim, mas não vai resolver os nossos problemas do ponto de vista da segurança pública. A gente precisa entender que o problema tem que ser atacado na raiz, não uma medida paliativa. Ainda que essa medida paliativa inicialmente possa trazer resultados consideráveis, mas sabemos que a longo prazo não vai resolver os nossos problemas de segurança pública. Por isso que o debate ele vai para além dessa questão da medida temporária. Pode até sim acabar com a medida temporária, mas o Estado brasileiro, o Congresso, os nossos deputados e senadores precisa ter consciência que é o mínimo do mínimo, porque isso não resolve os nossos problemas, que são problemas históricos relacionados ao sistema prisional. Como eu disse, a violação de direitos humanos não é por acaso que o Brasil é um dos países que mais se viola direitos humanos dentro do sistema prisional, e isso reflete necessariamente na nossa sociedade, principalmente a partir do momento que contribui para o surgimento de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, que surgiram no início dos anos 90 a partir dessa violação desses direitos humanos, certo? Ou eu penso que é necessário o Estado rever urgentemente a medida temporária, mas deixo bem claro o meu posicionamento. Apenas rever a medida temporária não resolve os nossos problemas. Talvez melhorar os requisitos e o filtro dos presos, que os apenados que tenham direito aí a esse benefício. Bom, não é o que vai resolver de fato
todos os problemas, mas Correto. é o primeiro passo. Acabar com essas regalias de saidinha disso, saidinha daquilo, endurecimento nas penas, para que os indivíduos tenham medo de cometer crimes bárbaros. E o duro é confiar no nosso judiciário, né? Justamente, o duro é confiar. confiar E no assim, nosso quando a judiciário. gente fala nessa questão de saidinha, é que assim, a gente está fazendo um teste para ver como é que vai ser A ressocialização, né? esse indivíduo na sociedade. Mas e quando custa uma vida? Correto. Igualmente esse que tirou a vida do policial e tantos outros casos que a gente pode passar o dia todo aqui, infelizmente, relembrando. E quando custa uma vida? E a vida e esses familiares que perderam seu ente? Como é que fica? A gente vai continuar tentando ver como é que vai, se vai dar certo, algo que já está posto que não dá certo. O movimento tem que ser inverso. Acabar com as saidinhas, endurecer as penas para que as pessoas tenham medo de cometer o ilícito. Se tá poucos presídios, construa mais. É sinal que tá pouco, então construa mais presídios, se é que tá superlotado. Mas o que não dá é continuar utilizando esse discurso de vítimas da sociedade, quando na verdade as verdadeiras vítimas, que somos nós, que trabalhamos meses do ano só para pagar impostos e que só aumenta a cada dia que passa, e aí agora fica a polícia enxugando gelo, né? Quando não perde a vida em incursões, e a gente bancando, que não sai barato. Uma investigação para poder reconduzir traficantes ao sistema prisional, o custo é altíssimo, meu Deus do céu. E é a gente que banca isso daí. Então, além do custo maior, que é a vida desses agentes de segurança que acabam sendo ceifadas em operações, ainda tem o custo para os nossos bolsos, né? É isso, Nerisvaldo, o que eu disse eu volto a reafirmar, talvez eu e a colega até concorde aqui em partes, mas a gente pensa totalmente diferente nos métodos que precisam ser utilizados, e volto a repetir, o Estado é o grande culpado pelas saídas temporárias não estarem dando certo, principalmente pela falta de políticas públicas, onde valorize cada vez mais o sistema prisional do ponto de vista mesmo de garantir direitos e que não tenha violação de direitos humanos dentro do sistema prisional. Não adianta nada a gente atacar a questão da medida temporária e não resolver os problemas internos do sistema prisional. É muito fácil a gente atacar a saída temporária e fechar os olhos para o que acontece dentro do sistema prisional do nosso país, que é um grande problema. O Estado brasileiro, ele é o grande culpado. Eu defendo e acredito que é preciso investir cada vez mais em políticas públicas de ressocialização desses indivíduos, aonde a gente possa chegar a um momento onde a gente tenha muito mais aberturas de escolas e a redução no fechamento de presídios. Mas infelizmente a lógica do olho por olho e dente por dente, se a gente permanecer na nossa sociedade como o crime organizado faz, a gente vai terminar uma sociedade cega e banguela sem resolver os nossos problemas. Bukele conseguiu resolver o problema da segurança pública lá, construindo o maior presídio, o maior. E agora vai construir para políticos corruptos. Qual é o país? El Salvador. Você sabe o tamanho de El Salvador em relação ao Brasil? É um ovo, né? Mas a gente pode tentar fazer aqui, não pode? Ainda bem que você respondeu plenamente. Mas lá tinha bastante bandido também. Olhe pra câmera, não pra mim. Muito bem.